igreja santa, pura e imaculada, como disse o nosso Senhor, o nosso amado irmão, apóstolo Paulo. Ele trouxe essa notícia boa lá do céu para a gente, né, irmão? Glória a Deus. Trouxe essa notícia em que agora todos nós, santificados em Cristo Jesus, formamos o corpo de Cristo, ou a igreja de Cristo. Amém? E por que razão dizer a igreja de Cristo? Porque não pertence a outro, a não ser ao próprio Senhor e Salvador de nossas vidas. Ele mesmo havia falado que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a sua igreja. Amém? Ele disse: Pedro, tu és pedra, sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Amém? Quando Jesus enfatizou, dizendo que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a sua igreja, é porque, obviamente, nos dá a entender que tem a dele e tem a de outros aí, os Valdomiros da vida, né? Os Edir Macedos e muitos outros. Amém, amada igreja do Senhor? Então, nos sentimos privilegiados. Irmão, se sinta feliz por você fazer parte da igreja de Cristo, que foi comprada não com ouro nem com prata, foi comprada pelo próprio sangue de Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos em nome de Jesus? Desde já agradeço ao Senhor por esta oportunidade, amados irmãos. Você tem toda a liberdade de orar como você quiser, sentado, de joelho, em pé. Amém? Porque nós, como igreja do Senhor, não temos dogma, nem normas, nenhum princípio ou mandamento humano para que nós possamos servir ao Senhor. Amém? Oremos a Deus. Peço a você que fale com o Senhor, porque Ele está em nosso meio, amada igreja. Ele está onde? Jesus está dentro de nós. Então fala com Ele nesse momento tão especial. Peça a Ele aquilo que você necessita, e certamente Ele ouvirá a tua oração. Amém, irmão? Você crê nisso? Amém. Então oremos ao Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos agradecidos, Senhor, por esta oportunidade nesta noite, Pai. Nos trouxesse, Senhor, mais uma vez, deste lar, esta família abençoada, que o Senhor escolheu para ser, Pai, não teus simples servos, mas, melhor ainda, filhos e filhas amados. Senhor, aqui neste momento está reunida a tua igreja santa, comprada com o teu sangue precioso. Esta igreja não pertence a João, a Pedro, a Isaac, a Paulo, a ninguém. Essa igreja pertence exclusivamente ao Senhor. Por isso, nessa noite eu te peço, Espírito Santo de Deus, nos usa, Senhor, nesta noite. Estamos aqui para falar a tua mensagem, a tua palavra, o teu evangelho. Nos alimenta nesta noite, Senhor, com a tua santa palavra, Senhor, porque ela é o alimento para o nosso espírito, Senhor. Por isso eu te peço, me usa nessa noite, Senhor, para aqui, Senhor, trazer para os teus filhos e tuas filhas, Senhor, esse alimento maravilhoso, esse manjar que é a tua palavra. Por isso eu te peço mais uma vez, toma o primeiro lugar e assim usa cada um para a glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Vamos tomar um hino, irmão? Não tem instrumento, mas tem a boca, né? Amém? O irmão Eric aí não trouxe um violão? Se tiver, não sabia tocar. É mesmo, Eric. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus irmãos, Deus é fiel nas nossas vidas. Você crê assim, irmão? Você crê que você só está nessa noite aqui porque Jesus te trouxe? Aleluia. Acho que parou alguma coisa aí. Chegou. Você só está aqui porque Jesus te trouxe nessa noite. Amém? Jesus preparou tudo, irmão. Preparou tudo.
A gente é que muitas vezes não se atenta a o que Deus fala, o agir de Deus. Muitas vezes a gente passa despercebido. Mas eu digo para você, amado irmão, Igreja de Cristo, que só está aqui aquele que Deus permitiu que estivesse. Amém? Poderia se montar uma grande estrutura aqui, mas só está aqueles que Deus quisesse. Amém, irmãos? É verdade. É assim. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu agradeço muito a Deus por esta oportunidade. Que nós temos essa liberdade de falar do amor de Cristo, sem precisar estar em templos feitos por mãos de homens, mas estar aqui na casa do nosso amado irmão, nossa amada irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Então, isso não tem preço, porque nós estamos simplesmente fazendo o que os nossos irmãos lá no passado fizeram. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o próprio Jesus, amados irmãos, Jesus de Nazaré, ele ia ao templo, você não encontra um trecho das Escrituras Sagradas mostrando que ali ele era aceito, era bem recebido. Quando ele terminava de pregar ali, as pessoas estavam felizes. De forma alguma. Muitas das vezes que Jesus fez, foi lá, louvado seja o nome do Senhor, o templo que o próprio Deus permitiu que Salomão construísse. E lá naquela época era tido como o templo de Deus, porque ali habitava a soberana presença de Deus. Louvado seja o Senhor. Então, o que acontece, amados irmãos? Quando Jesus ali terminava de pregar, o que acontecia? Pegaram Jesus certa vez, numa pregação que ele tinha acabado de fazer, levaram ele para um alto monte para ali arremessá-lo. Será que eles estavam se agradando? Ou eles se agradaram do que ouviram Jesus falar? Não se agradaram. Porque o Evangelho de Cristo, ele afrontava a lei de Moisés. Ele não afrontava, ele confrontava. Ele batia de frente com os ensinamentos que Moisés havia dado aos judeus. Então, quando Jesus trouxe, olha, se alguém fizer o mal a você, não retribua o mal com mal, mas pague o mal com bem. Isso confrontava, porque na lei era dente por dente, olho por olho. Amém, amada Igreja do Senhor? Então era assim, irmão, se sinta privilegiado hoje por ter essa liberdade. Você é livre, você é liberto pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Você hoje entende que você não precisa, irmão, viver debaixo de julgos de homens para poder servir a Deus. Você sabe que hoje nós não pensamos como muitos simpatizantes dos judeus, hoje que há, né? Eles agem. Eles acham a Deus só dentro dos templos. Amém? Mas Deus não está dentro de templo feito por mãos de homem. Deus está dentro das pessoas. Você é o templo de Deus. Ele já havia falado isso. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, ele deixou bem claro: vós sois o templo de Deus. Aleluia. Vós, quem é vós, irmão? Não é a parede. Nós somos o templo de Deus. Amém? Cada um de vocês é o templo de Deus. Amém. Juntos formamos a igreja dele. Aleluia. Glória a Deus. Acaba aqui, agora não está legal. Né? Aleluia. Junto nós formamos a igreja do Deus vivo. Amém? Aleluia. A igreja que tem por aí, feita por homem, tem os seus deuses, que são os seus líderes, que o apóstolo Paulo chamou de potestades, poderes, né? Louvado seja o Senhor. Existe a igreja do homem, mas nós fazemos parte da igreja de Cristo, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Louvado seja o Senhor. O apóstolo Paulo falou no capítulo 7 de 1 Coríntios, no versículo 4, que agora nós pertencemos a Jesus de Nazaré.
Não. Nós pertencemos ao ressuscitado. Quem foi que ressuscitou? Jesus, o Cristo Jesus, Ele que ressuscitou. Se Jesus de Nazaré não tivesse morrido, igreja, não tinha como estarmos aqui reunidos. Porque só estamos reunidos por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Amém? Amém. Quero ler com os irmãos Colossenses hoje, em nome de Jesus. Colossenses capítulo 1, para nós nos edificarmos nessa noite, nos alimentarmos, sairmos daqui felizes, né? Certo? Amém, irmão? Não tenha pressa. Quem achou? Eu tenho calça. E eu tenho calça. Colossenses capítulo 1. É primeiro. Colossenses 1. Pode ser do primeiro. Vou adiantar que é para a gente. Diz assim a palavra de Deus. Minha sapatua acende. Todos acharam? Colossenses capítulo 1, versículo 1. Colossenses depois de Filipenses. Aleluia. Hugo, dá para dar um ganhozinho aí no pedal? No ganho. Não. Não, o primeiro botão aí. Não, o outro, primeiro do outro. Isso. Aleluia. Era assim. Tá bom? Amém. É que você tava com um monte de dedo na frente aí, né? Essa mão cheia de dedo. Amém, amada igreja do Senhor? Diz assim, Colossenses capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler do primeiro aqui para nós. Eu ia ler do 11 em diante, mas vou. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, da do nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabia, amados irmãos, que essa era a saudação mais usada pelos apóstolos, né? Principalmente o apóstolo Paulo, que usou mais essa saudação, ou graça e paz, graça seja nos dado e etc. Mas para nós termos um entendimento aqui, a respeito desse primeiro versículo, eu quero adiantar, eu quero continuar aqui, depois eu vou ler o texto aqui, amém? Vamos acompanhar. Versículo 3. Já li o 2. Amém? Eu? Gente, tua procura. Graça damos a Deus, Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé, disse Paulo, em Jesus Cristo, e da caridade que tendes para com todos os santos,
5. Por causa da esperança que vos é revelada, está revelada nos céus, da qual já antes ouvisse pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste. E conheceste a graça de Deus em verdade. 7. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Estou brigando aqui com o mosquitinho. O qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por esta razão, disse Paulo, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheio do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência humana. Espiritual, né, irmão? Aí fica ligado, igreja do Senhor. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força de sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com alegria, o gozo, que é a mesma coisa. 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. 13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. 14. Em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Muito bem. 15. O qual é a imagem do Deus invisível. Aleluias. O primogênito de toda a criação. 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, disse Paulo. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por meio dele. Eu acho tão interessante essas linguagens. Ele está se referindo a Deus. Esse ele é Deus, mas bota com E minúsculo, com D minúsculo, com E minúsculo. Amém, irmãos? Tem algum aí que é com E maiúsculo? Alguma linguagem? Pois é, referindo-se a Deus, eles põem com E minúsculo. Almeida. 17, pois é. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque, 19, foi do agrado do Pai que toda a plenitude
nele habitasse. 20. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Amém? A vós também, que no outro tempo eras estranhos e inimigos no entendimento. Preste atenção, amado, essa colocação. Depois nós vamos dar uma... Pela vossa obra má. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Aleluias. 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Amém? Eu fiz essa leitura extensa, irmão. Tem vários pontos aqui para nós observarmos. Eu queria observar com a igreja do Senhor o primeiro versículo dessa leitura. Versículo 13, meditar com os irmãos. Todos acharam? Versículo 13, essa mesma leitura. Eu vou ler o versículo para que nós possamos meditar nele. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Amém? Amém. Primeiro texto para nós meditarmos. Quando nós fazíamos parte de alguns ministérios, muitos aqui era crente de ministérios diferentes, né? Nós entendíamos que havia a necessidade de, durante a nossa caminhada, haver da nossa parte obras para que nós viemos ser santificados. Mas esse texto aqui, o que disse o apóstolo Paulo à igreja dos Colossenses? O qual nos transportou, o qual nos tirou primeiro. Está assim, meus irmãos? Ou ele vai nos tirar, preste atenção, o qual nos tirou da potestade das trevas, ou seja, dos poderes das trevas. Quando fala nisso, você pensa que era o diabo, aquela coisa toda. As trevas que ele fala aqui era a falta de entendimento que havia nas lideranças religiosas, no povo que se dizia povo de Deus. O que Paulo quer dizer? Que eles estavam com a mente nas trevas, sem entendimento, sem a luz da verdade. E o que hoje permanece, né? Da mesma forma, não mudou. Então Paulo está dizendo, ó, Cristo, ele nos tirou dos poderes. Você hoje pode gritar bem alto, sou livre. Eu sou livre. Porque você foi liberto das mãos de homens perversos que usam a palavra de Deus para tirar proveito das pessoas. Verdade. Amém? Você está livre disso aí, porque agora a tua mente está na luz. Ele não tem mais como te escravizar usando a palavra de Deus. Porque ele não usa outra coisa, amados irmãos. A palavra de Deus diz que ele te tirou das trevas. O homem disse, ó, você tem que fazer uma campanha. Você está com a sua vida tenebrosa. A sua vida não está deslanchando. Você não está crescendo. Financeiramente você é um desgraçado.
Então você tem que fazer uma campanha na tua casa para que você saia do poder do maligno. Você seja liberto. Onde Jesus disse que Ele nos tirou. Você está livre, irmão. Aleluia. Você está liberto pelo poder do Evangelho de Cristo. Glória a Deus. Você não vai ser liberto, você não vai ficar livre, você já está livre. Porque agora você entende que o Evangelho, amém? Ele trouxe a salvação espiritual para você. Trouxe a libertação onde que antes nós éramos cativos. Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo diz, ele, falando-se de Deus, né? O qual nos tirou. Amém? O qual nos tirou da potestade das trevas. Ele nos tirou, você está na luz agora. Ele não está falando dessa luz aí que nós estamos vendo. A luz é a luz do entendimento. Agora você entende que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém, irmão? Aleluia. Você está com a sua mente na luz agora. A sua mente está clareada pelo Espírito Santo de Deus. Sair das trevas, eles dizem que é quando o homem aceita Jesus. Você saiu das trevas e veio para a luz. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem essa de alguém aceitar Jesus. Jesus é antes de você. Jesus tinha aceitado você. Ele te criou. Louvado seja o nome do Senhor. Para que você fosse dele. Amém? E não tem essa. Então aceite Jesus hoje, aceite Jesus. Não tem. O homem não tem como aceitar Jesus porque ele não é antes de Deus. Deus, ele está antes de todas as coisas que ele criou. Glória a Deus. Nada existia. Nada. Não existia um planeta, uma estrela, mas Deus já havia. Deus já era. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a religião botou na nossa cabeça. Amém? Que a gente tinha que sair pregando o Evangelho. Você tem que aceitar, você tem que aceitar, você tem que aceitar. O que o homem tem que fazer é reconhecer a bondade de Deus. Glória a Deus, é verdade. Reconhecer que Deus o ressuscitou. O tirou dos poderes das trevas. E agora ele está na luz. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Ele agora está no reino do Filho. Que reino é esse, irmãos? Irmãos, que reino é esse, amados irmãos? Louvado seja o Senhor. Jesus disse, olha, vocês com esses olhos não verão o meu reino, não. Porque o meu reino não é visível. Ele já tinha dito já para Pilatos, o meu reino não é desse mundo, não. Quando Pilatos disse, olha, diz por aí, estão dizendo que tu és o rei. Onde é que está o teu reinado? Jesus, meu reino não é desse mundo. E lá em Lucas 17, 20 e 21, ele disse, olha, vocês não deixem que ninguém engane vocês, dizendo, olha, Cristo está aqui, Cristo está ali, Cristo... Não. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o meu reino, ele está dentro de vós. Oh, glória. Amém, irmão? Você hoje está no reino de Deus. E sabe por que você está no reino de Deus? Porque a luz do Evangelho hoje chegou na tua vida. É verdade. Você não vai deixar que ninguém te escravize, irmão. A coisa é tão séria. Que eles dizem assim, preste atenção que eu fui de religião também, fui de sistema religioso e eu sei como eles falavam. Eu falei também muito isso. Quem dá com alegria é abençoado. Aí o outro diz, olha, e se eu não der, então eu vou ser amaldiçoado. Você viu? Você está entendendo aí a colocação da frase? Quem dá com alegria é abençoado. Aí você já liga o fato de quem não dá é amaldiçoado. Aí diz, vixe, agora, o dinheirinho do aluguel, o dinheirinho do pão. Você dá, irmão. Porque a tua consciência vai te obrigar a fazer isso aí. Você com a mente nas trevas, não vai raciocinar que você já é um abençoado. Não é porque você dá alguma coisa para Deus que você vai ser abençoado, porque Deus já te fez abençoado. É verdade. Para Deus você já é a própria bênção dele. Amém? Louvado seja o Senhor. Se no cotidiano, no dia a dia, falta alguma coisa, faz o que Jesus disse, busca o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas. Você é filho de Deus. Você é filho. Amém? E que filho, que pai é esse que sabe a necessidade de um filho e não chega com provisão? Chega.
Amém? Então você, como filho amado de Deus, que respeita, que está ali buscando o reino de Deus em primeiro lugar, né? Ele é a premissa na tua vida, então tudo vai dar certo, porque Ele vai fazer a parte dele. Louvado seja o Senhor. Então ele diz aqui nesse versículo